Gustavo, a gente já não gravou um Focus MK2,5, cara? Já gravamos, só que nós gravamos a versão sedã e guia. E era ainda automática. Hoje a gente trouxe para vocês uma versão relativamente rara do Titanium, ano 2013, manual. E cara, eu vou mostrar para vocês que é uma opção muito interessante para quem tem menos de 40 mil reais para investir. Diferente dos outros vídeos, esse aqui eu não vou contar toda a história dele de novo, porque eu já falei bastante sobre a história do Focus no sedã que nós gravamos. Eu acho que é importante lembrar de alguns pontos. O Focus veio para o Brasil em 2000, substituindo o Escort, que foi um carro que fez muito sucesso por aqui, vendeu muito bem. E ele veio um pouquinho atrasado em relação à versão europeia, tanto que a geração 2 ela nunca veio para o Brasil. Essa aqui é considerada 2,5, que já é um facelift, já é um pouquinho diferente. Pois bem, 2008 esta nova geração foi oferecida aqui e a versão topo de linha era a Ghia, que levava o nome do famoso estúdio italiano que já trabalhou com praticamente todas as marcas do mundo, mas que depois foi comprada pela Ford e aí ficou produzindo praticamente carros só para eles. O que é importante saber? A partir de 2011, a Ford ela se viu obrigada a parar de usar o nome Ghia em todos os seus carros. Por quê? Porque mesmo com a desativação do estúdio em 2001, ela ainda era uma sócia majoritária, mas tinha outros sócios também. Então ela estava pagando royalties para aquelas outras pessoas. E aí justamente para tentar não ter mais este custo, ela criou a versão Titanium, que tem algumas pequenas diferenças e isso nós vamos mostrar hoje para vocês, tanto quanto as qualidades e os defeitos desse modelo. Mas antes de a gente prosseguir, eu gostaria de lembrar uma coisa muito importante. Se tu está procurando um Focus usado ou qualquer outro carro seminovo, seja lá o que for, é importantíssimo tu consultar a placa dele na empresa, olha no carro antes de fechar negócio. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue ver o que o histórico do carro esconde. Como por exemplo, leilões, sinistros, pendências judiciais, financeiras e inclusive a Olho no Carro agora tem uma novidade exclusiva deles, que é fotos dos carros, caso ele tenha sido anunciado em alguns dos sites famosos aí da internet. Então tu consegue ver a foto, quilometragem, o preço que ele estava sendo vendido na época e tudo isso vai te ajudar a não errar na compra, principalmente porque a gente oferece um desconto de 15% se tu usar o cupom Opinião Sincera, o que torna tudo ainda mais atraente. Nós vamos começar falando então o que mudou da versão Ghia, que já era a topo de linha, para essa Titanium, que acabou assumindo o lugar dela e até hoje é utilizada na linha da Ford. Só para quem não sabe, a efeito de curiosidade, lá na Europa ainda tem uma mais acima ainda. Se eu não me engano, se pronuncia Vignale, uma coisa do tipo. Bom, a Ghia já tinha um acabamento primoroso, já tinha um ótimo isolamento acústico, uma série de equipamentos bem interessantes. Para diferenciar um pouco, a Ford agregou na versão Titanium pouquíssimos equipamentos. Tanto é que a versão GLX ganhou algumas coisas que a Ghia tinha que antigamente não tinham. O que ela ganhou? Faróis autodirecionais que acompanham o movimento do carro nas curvas e também tem regulagem elétrica de altura. Eles acendem sozinho. As rodas continuam de aro 16, mas agora com desenho diferenciado. E aqui dentro algumas diferenças sutis que também vieram a agregar em conforto nesta versão. Ele agregou o limpador de para-brisas automático, mudou o fabricante do rádio, antes ele era um rádio premium da Sony, agora ele é da Vision, que é uma marca da Ford, mas que, segundo relatos, e eu mesmo já pude testar, ele ficou com uma qualidade sonora um pouquinho melhor, apesar de não ter mudado nada em funções, né? Então ele continua com aquele sistema de comando por voz, continua com Bluetooth e tal, e sem tela de multimídia, essas coisas assim, que veio só a partir da terceira geração, em 2014. O botão de start-stop dele mudou, apesar de continuar sendo muito similar esteticamente ao primeiro modelo, ele já não tem mais aquele problema que a gente já tinha mostrado no outro vídeo, que tu tem que apertar e ficar segurando até o carro ligar. Esse aqui ficou com um funcionamento completamente correto, né? Tu só dá um toque e ele já liga sozinho o carro. E por último ele agregou também o porta-luvas refrigerado. Então se tu quiser levar alguma bebida e manter a temperatura dela, tu vai conseguir. Aqui nesse caso eu acho que ele está levando mais enfeites, né? Mas deixa eu mostrar para vocês
Por fora, o que esse carro aqui tem? Porque ele é recheado de acessórios e equipamentos que valem, com certeza, muito a pena a gente conhecer. Todos esses acessórios que eu vou mostrar aqui para vocês já eram presentes na versão guia. Mas é interessante mostrar eles porque a GLX, que é a versão intermediária, não tem alguns deles, como por exemplo o teto solar elétrico, inclusive com fechamento via controle remoto. Ela também tem a luzinha de cortesia aqui embaixo do espelho, que ajuda bastante na iluminação de noite, quando chega na garagem ou algum outro lugar escuro. Repetidores de seta nos espelhos. Lá na frente, essas versões mais top são as únicas que tem a grade cromada, o farol de neblina também com aquele detalhe em cromado. Mas uma coisa que é interessante no Focus e que seguiu até o final da sua vida foi que algumas versões têm freio a disco na traseira e todas elas têm suspensão multilink, o que agrega muito mais estabilidade ao carro. O dono desse aqui, inclusive, levantou um detalhe bem curioso. A cambagem traseira dele é de 3 graus. Muitas pessoas acham que isso é um problema, porque as rodas realmente ficam meio abertas, mas não. É assim mesmo, é original de fábrica. Agora um detalhe bem interessante está aqui atrás, o tamanho do porta-malas. Com abertura elétrica, ele tem 328 litros de capacidade. Olhando o número cru, até não parece ser tão grande, mas quando a gente olha o comprimento dele, vê que é um porta-malas realmente bem espaçoso. Cabe aqui com certeza aquelas malas de viagem com folga. Talvez falte um pouquinho em altura, mas isso também não é tão importante. O que eu não gosto tanto é que o step dele é do tipo temporário. Mas assim como eu não gosto, muitas pessoas adoram e, enfim, né? Tem que pelo menos valorizar o fato de que esse step pequenininho libera um pouco mais de espaço para carregar as bagagens aqui no porta-malas. O outro detalhe é que nenhum deles veio equipado com câmera de ré, só veio a partir da terceira geração em 2014, até porque era a única que tinha multimídia como um item de série ou opcional, dependendo da versão, mas eles tinham os sensores de estacionamento. Bom, isso era também um item opcional em alguns modelos. Outra característica desta versão aqui é que ele só tem luz de ré no para-choque no lado direito, do lado esquerdo é uma luz de neblina, mas como vocês podem ver, o dono desse carro trocou para deixar melhor esteticamente. E como eu já tinha mostrado para vocês que ele tem o botão de partida lá no painel, a chave dele é do tipo presencial. Só que esse aqui também é equipado com aquela chavezinha, que é no mínimo controversa, né? Porque para abrir o capô dele, tu só consegue levantando aqui o símbolo e colocando a chave. Algo bem característico dos Fords lá do final da década de 90, né? O motor desse carro é o 2.0 16 válvulas, também conhecido como Duratec. Já é a terceira versão dele, a primeira era só a gasolina e tinha 147 cavalos. Depois, em 2009, eles tiveram que baixar um pouquinho a potência para 145 cavalos, por causa das regras de emissões vigentes a partir daquele ano. E quando ele virou flex, então ele ganhou potência andando com etanol, foi a 148, mas a gasolina ele perdeu mais um pouquinho, ele ficou com 143 cavalos. O torque dele, 18,8 kgfm andando a gasolina e 19,5 andando a etanol. O grande problema, e isso nós vamos ver na prática, é que o pico de torque dele está em 5.250 RPM. Eu acho isso realmente muito alto. Talvez esteja relacionado com o fato de que ele não tem nenhum tipo de variador de fase nos comandos, ele só tem um coletor de admissão variável. E isso vale a pena comentar também. Essa é uma das peças que dá bastante problema nesse carro. Ele tem algumas solenoides que fazem a abertura e fechamento desse coletor, né, para melhorar o rendimento em baixa rotação, e essa solenoide costuma estragar. Se por um acaso o teu carro perder potência e começar a simplesmente não andar, vai direto nessa peça, que essa pode ser um dos problemas e é bem comum neste motor. Eu também já falei no outro vídeo sobre os reservatórios desse motor aqui, que são meio mal posicionados. Na verdade, a Ford trabalhou muito bem em aproveitamento do espaço do cofre para tornar tudo mais compacto, só que inviabilizou, ou pelo menos dificultou bastante a manutenção dele. Como por exemplo, o reservatório do fluido de freio está escondido aqui, o da direção hidráulica está lá embaixo do farol do lado do carona. E esse aqui, como vocês podem ver, também é a primeira versão que veio com o tanquinho de partida frio, ou seja, o reservatóriozinho de gasolina. E já que eu estou falando de alguns problemas do carro, outra coisa que costuma incomodar bastante é este coxim que prende o motor do lado do carona, embaixo do reservatório do fluido de arrefecimento. Ele é hidráulico, ele ajuda a dar mais conforto, porém ele costuma arrebentar com muita facilidade e ele não é nada barato de se trocar. É importante salientar que em 2012 a Ford assumiu a liderança em vendas no segmento dos hatches médios. Claro que era um segmento que já estava em declínio, e hoje, inclusive, ele só é representado pelo Cruze Sport 6,
Até mesmo o Focus, ele deixou de ser vendido lá pela metade do ano de 2019. Mas eu convido vocês a entrar aqui dentro e conhecer o que esse carro aqui tem de interessante, porque eu posso garantir para vocês que o acabamento dele é realmente surpreendente. E aí, Gustavo, parece que tu gosta do interior desse carro, né? Cara, eu adoro. Ele é muito bem acabado, ele tem soft touch, que o pessoal gosta que eu fale, né? Por tudo, nas portas, inclusive. Acabamento muito bom na porta, com couro, onde a gente encosta o braço. Tem essa parte aqui do painel que ele tem, parece um aço escovado, que é bonito, né? Vem equipado com ar-condicionado digital 2 zonas. O rádio que o Felipe já tinha comentado, um rádio mais simples, mas tem Bluetooth, tem todos os outros controles. O que é bem interessante nesse rádio é que ele tem os comandos aqui do lado esquerdo, atrás do volante, inclusive esse botãozinho aqui do comando de voz. E esse botão aqui vale a pena ressaltar. É muito comum ele dar problema, ele criar tipo uma oxidação interna e ele começar a dar mau contato. Então quando tu está dirigindo, ele começa a acionar sozinho. E a mulher começa a falar contigo. É, exato. Ela começa a te perguntar o que tu quer fazer, qual é o comando que tu quer executar. Se isso por um acaso acontecer, é só desmontar aquela peça ali, passar um limpa-contato e fica tudo novinho. O problema é desmontar, né? Não é todo mundo que faz. Ele é equipado com os bancos de couro, uma qualidade muito bacana, com costuras aparentes. Encosto de braço também com couro, com um porta-trex grande, cheio de coisa inclusive. Entrada de pendrive ali, né? O retrovisor fotocrômico, luzes de leitura individuais, aqui todas em LED, que o dono colocou LED em tudo, né? E vale a pena ressaltar, né, que tem muitas luzes, inclusive aqui embaixo das pernas, né, tem as luzes de cortesia. No parasol tem espelho de cortesia, com luz também. O teto solar, como o Felipe tinha comentado, está aberto inclusive. Além dos comandos do rádio, ele também tem na frente os comandos do Cruise Control, ou piloto automático, como as pessoas gostam de falar. E essa direção aqui é aquela bem interessante, que ela é hidráulica, mas ela tem 3 modos de condução, ou 3 níveis de dureza, digamos assim. Também tem vidro elétrico nas 4 portas, o que seria meio óbvio, né, pelo posicionamento dele. Aqui está a regulagem de altura do farol, que eu tinha falado antes. O painel dele tem esses 4 mostradores analógicos, mas já tem as informações bem necessárias. E o computador de bordo, ele é simples, mas com aquilo que a gente precisa. Então, no final das contas, é um carro que para a sua idade, para a sua época, ele era bem completo. Inclusive o posicionamento desse carro, como top de linha do Focus, é engraçado, porque na versão hatch tinha a opção de ter o câmbio manual e a versão sedã era só com câmbio automático. O Cruze Sport 6 também tinha um câmbio manual, só que só na versão LT, não era na versão top como a Titanium. Depois desse carro aqui, quando entrou na geração 3, ele só veio com um câmbio automatizado Power Shift na versão Titanium. Aquele que a gente sempre diz, né, que quando está funcionando é muito bom, mas que quando resolve incomodar, acaba com todas as qualidades desse carro, que definitivamente não são poucas. Nós vamos dar uma olhada no espaço interno lá atrás? Vamos lá, não deve ter mudado, né? Eu acho que não, né, mas não custa a gente olhar. E aí, o que tu achou do espaço interno? Para mim tá bom. Para mim ele ficou relativamente apertado. Eu tô com a cabeça praticamente encostada no teto aqui. É claro que o rebaixo do teto solar ele vem até um pouco antes da minha testa, então se não tivesse esse rebaixo aqui para a minha cabeça entrar, seria pior ainda. O banco pelo menos é super confortável e a posição das pernas também é bem boa. Eu não tô com os joelhos muito flexionados, o que é interessante. O que eu acho que ele poderia ter e não tem, por ser uma versão de top de linha, é a saída do ar-condicionado aqui dos bancos traseiros, né? E uma coisa que às vezes é comum nos carros é que o sedã tenha um entre-eixos maior do que o hatch, o que não é o caso aqui, né? O sedã e hatch têm exatamente o mesmo tamanho. Em alguns casos eles fazem para aumentar o espaço para os passageiros, em outros... Aumentar o porta-mala. Não, nem é o porta-malas, eles aumentam o entre-eixos para aumentar a estabilidade do carro. Sim. Porque como tu tem mais peso para trás quando o carro está carregado, isso pode se tornar um bom desestabilizador em altas velocidades na estrada. Bom, aqui atrás o acabamento da porta é igual ao da frente, tem couro nela. Tem a alça de teto para segurar, tem a luz aqui atrás que o Felipe gosta. Ele é equipado com duplo airbag, diferentemente da geração 3 que já tem 6 airbags. Ele tem só também ABS, ele não é equipado com controle de tração nem controle de estabilidade, que só vem na geração 3 também. E inclusive a geração 3 também é a única que tem o assistente de partida em rampa, né? Que aqui seria legal porque tem câmbio manual. Tem o cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para o terceiro ocupante. Aqui também encosto de braço, com porta-copos, ou seja, é um carro bem completo. Mas vamos andar para ver como é que ele se comporta? Vamos lá.
Bom, então vamos para aquela parte que a gente mais gosta, que é dar uma voltinha no carro e avaliar se esse motor tem desempenho bom aliado a esse câmbio aqui. Se por um acaso tu ainda não viu o vídeo que a gente gravou do Focus de terceira geração 1.6 SE, cara, dá uma olhada naquele vídeo porque aquele carro realmente me surpreendeu. Esse aqui é o Titanium, manual também como aquele, então eu espero que seja pelo menos do mesmo nível. A gente sabe que é de uma geração anterior, mas aquele carro era muito bom, né? Antes disso aí? E claro, né, ele também tem regulagem de altura e profundidade do volante, como era de se esperar por ser um carro topo de linha dos hatches médios. E se tu ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui embaixo nesse botãozinho, te inscreve, dá like, compartilha, deixa teu comentário, tudo isso vai nos ajudar bastante. Bom, uma coisa que eu percebi é que a Ford colocou um câmbio bem curtinho nesse motor para tentar justamente compensar aquela falta de torque em baixa rotação. O dono do carro disse que ele é fraco para arrancar, eu sinceramente não percebi tanto isso porque eu não arranquei forte ainda, né? Eu achei um comportamento normal. Talvez fraco por ser um carro 2.0, top de linha dele, né? Aí eu acho que sim. Eu achei que quando tu vai arrancar, assim, tem que acelerar um pouquinho mais do que o normal, porque tu tira o pé da embreagem, ele meio que dá uma xoxadinha. Assim, mas entendeu? aí tem muito do que o dono do carro falou, né? Aí é muito da programação da borboleta eletrônica, ela demora para abrir, tu acelera, mas ele não responde na hora. A gente sabe que existem alguns aparelhinhos, nós inclusive já testamos aqui no canal, né, que resolvem esse problema. Agora, apesar dele não ter um comportamento assim tão arisco, e eu esperava que ele tivesse um consumo um pouco melhor também, e na verdade não é bem isso que ele reflete. Dentro da cidade ele faz o que? Em torno de 8 km por litro a gasolina? Muito cuidado. Com muito cuidado, né? Ou seja, se tu andar com o pé pesado, tu vai conseguir fazer bem menos que isso, inclusive. Eu até não acho ruim pro motor 2.0. Não é, é que é um 2.0 que não tem, que como o próprio dono falou, não arranca tão rápido, não tem tanto desempenho assim. Se é aqueles carros mais nervosos, tipo a Creta, que tu mal encosta no acelerador ela já responde, aí tu entende, né, que realmente ele vai gastar mais dentro da cidade. E na estrada ele também não é econômico, ele faz aí com o pé bem leve 14 km por litro. Se tu andar na velocidade normal 13, se tu pisar um pouquinho mais aí só Deus sabe, né, pode fazer até 10 ou menos. Isso tudo andando a gasolina. É que aqui no sul o etanol não é... Não, aqui no sul agora, neste período, o etanol é mais caro do que a gasolina. Então realmente não vale a pena botar. Por incrível que pareça. Quando eu andava em Curitiba, que eu morava lá, que o álcool é muito mais barato que aqui, eu andava só no álcool. E quanto é que ele fazia? Ele fazia na base de 6,5, 6,8, não passava muito disso, e na estrada 11. Mas valia bem mais a pena andar a etanol, sim, então. Sim, com certeza, que era muito mais barato. Não, e até o próprio consumo dele não caiu tanto, né? Não, na cidade não, na estrada é ruim, na cidade não. Vamos pisar. Ele acorda? Ele demora pra caramba pra acordar, né? Nossa senhora. E o engate das marchas dele aqui não é nem de perto tão bom quanto aquele outro 1.6 que a gente testou. Ele tem aquela característica borrachuda que tinha em vários Fords antigamente. Inclusive esse é outro problema que pode acontecer, viu? Aqui embaixo o trambulador às vezes solta. É uma pecinha extremamente simples de arrumar, mas é chatinho porque tu tem que enfiar embaixo do carro e colocar no lugar, né? Caso esteja na rua e tu não queira chamar o guincho ou o mecânico. E por falar nisso, por falar em se abaixar embaixo do carro, ele também é um carro muito baixo. A altura livre do solo é 149 milímetros, ou seja, é um carro que foi construído para ruas europeias, não para o Brasil, né? Onde a gente precisa de realmente um vão livre bem maior. Quando eu fui, quando a gente tava filmando, eu fui manobrando o carro, eu entrei numa garagem bem devagarinho, não sabia se ia pegar ou não, né? Mas não pegou. Gustavo, quer dirigir? Quero. Um dos grandes artifícios do Focus sempre foi assim, né? É a posição de dirigir e a comodidade de dirigir, né, Felipe? Para mim é um carro muito bem acertado nesse ponto, tipo a posição, a dirigibilidade do carro, sempre foi muito gostoso de todos os Focus. Eu acho que além disso, o acabamento do Focus também é sempre muito bom, né? Cara, é incrível, assim, a qualidade dos materiais que eles empregaram nesse carro é absurda. E tu pode ver, assim, que ele não tem muita coisa solta, não faz muito barulho interno, né? E é um carro com 105 mil quilômetros. Pois é, rodou bastante. Mas ele não é ruim pra arrancar, Venzon, ele não arranca mal, ele só... É que se tu pisar forte mesmo, ele não vem. Em primeira, esse carro não abre a borboleta toda. Ele abre, se não me engano, é 60 ou 70%. Sim, aí tanto faz, tá pé no fundo ou meio pé, né? Meio pé, o pé no fundo ele não muda nada. Uhum. Aí tu sente, se tu girar de primeira até o final, tu botar a segunda, ele demora um pouquinho e aí ele abre a borboleta.
Pois é, foi o que eu senti aqui. Arrancar com ele é bom, é normal, no uso civilizado. Agora, se tu precisar de força para arrancar rápido, ele não vem. Ele não vem. Definitivamente essa aqui é uma ótima opção para quem está procurando um carro aí na faixa dos 30, 40 mil reais, né? Para vocês terem uma ideia, os modelos 2011, que são os primeiros dessa versão aqui Titanium, tu encontra aí a partir de 30 mil reais, mas esses de 30 mil reais eu já não recomendo tanto, quando tá muito barato você desconfia, né? Mas em torno de 33, 35 mil reais já começa a encontrar carros muito bons. E se tu quer encontrar um excelente, tu vai pagar no máximo 40, 42 mil, ou seja, é um carro que oferece bastante por pouco, né? Bastante. Tem a opção do câmbio automático ainda também, né? Se quiser. Eu já não gostaria tanto, porque o automático é aquele 4 marchas, que a gente sabe que dá alguns probleminhas, que incomoda. E inclusive aqui vai um toque importante, tá? O manual do 4 marchas, ele recomenda... ele diz que a vida útil do óleo é para a mesma vida do câmbio. Porém, tem uma troca programada em 120 mil quilômetros. Eu já vou te dizer mais. Se tu tem essa versão automática, troca ela antes. Ah, quanto? Não sei. Tu vai perceber de acordo com as trocas. Quando elas começam a ficar muito ásperas e dar trancos, significa que a vida útil desse óleo já venceu. Tu troca e ele volta a funcionar perfeitamente. Eu já sei de vários amigos que fizeram isso. A compra desse carro foi justamente baseada no que tu comentou, um carro de valor até 40 mil reais na época. Eu queria um carro com banco de couro, teto solar, manual. E Perfeito. é um dos melhores carros nessa faixa, ao meu ponto de vista, né? Claro, isso depende de cada um. Perfeito. E eu queria manual. Eu não queria automático justamente por causa do que tu comentou do câmbio 4 marchas, ele que não é um câmbio tão bom, e realmente ele é um câmbio ruim. Não, e depois que eu comprei o carro, me surpreendi mais ainda, porque ele veio com muito mais coisas do que eu achava que ele tinha, tipo o som, a qualidade do som é muito boa, tipo, tanto que eu deixei o rádio original, ele tem Bluetooth, funciona muito bem o Bluetooth dele. O comando de voz, tu gosta? Não usa pra nada, tipo, eu só uso pra mostrar pros outros, olha que legal, ele muda a temperatura do ar-condicionado. Como diz o dono do outro carro que a gente gravou, é uma porcaria, não serve pra nada. Não serve pra nada, tipo, tá ali só pra dizer que tá. Posso fazer um comparativo com o meu carro, que é da mesma categoria, né? Que é um hatch médio também, com câmbio manual. Suspensão desse carro aqui é mais acertada do que o do meu carro. Acho que ele faz mais curva do que o meu carro, é mais no chão do que o meu carro. Mas acho melhor. que o teu não é multilink na traseira. Não, né? meu não é multilink na traseira, o meu é E ele é normal. mais confortável que o teu, inclusive, né? Ele é mais confortável que o meu e faz mais curva, é mais sentado. Agora, o motor tem um comportamento totalmente diferente, né? É. O motor, como o meu carro é turbo, o meu tem a pegada empurra desde baixa, né? É. Desde baixa. Esse aqui já é mais de alta. É, Bom, o seguro ele pega mais ou menos o mesmo problema que o meu, né? É um pouco caro pro valor do carro, né? O Diego pagou R$ 2.400 no seguro desse carro. É um pouquinho mais elevado, né? Mas e aí, no geral, Gustavo, tu teria esse carro? Sim. Sim, teria, gostei muito, gosto do que ele entrega, gosto de andar no carro, isso é gostoso. E, como tu falou, o preço é muito dentro do que eu poderia pagar, é mais ou menos o que eu paguei no meu carro também. Sabe que ele realmente é muito parecido com o teu, né? Eu acho que o teu tem algumas vantagens, como o porta-malas um pouco maior, essa pegada em baixa. Agora, se tu tá buscando um pouco mais de conforto, né? Porque os bancos são mais macios, a suspensão é mais macia. Se tu quer fazer viagens longas e não quer te incomodar, esse aqui com certeza é uma boa opção. E eles regulam mais ou menos de preço. É claro que tu pagou um pouquinho mais, mas se tu pegar um Focus 2013 Titanium e que esteja em bom estado, vai pagar mais ou menos a mesma coisa que tu acabou pagando no teu Bravo, né? Eu acho que eu até teria um desses, mas, de novo, hoje em dia eu busco o carro automático. E aí definitivamente eu não gosto de nenhuma das versões do Focus automático. Inclusive a de 4 marchas, que eu achava que era bom, mas depois de ver vários relatos de problemas, incomodações, inclusive no caso do carro do teu tio, Sim. Eu já fico com um pouquinho de pé atrás com esse tipo de carro, né, com esse comportamento. Agora, as versões manuais dele são legais, mas não posso deixar de falar, aquele de terceira geração 1.6 para mim é melhor do que esse aqui. Eles refinaram a posição de dirigir, refinaram o comportamento do câmbio. Apesar de ter um motor inferior, aquele é mais prazeroso do que esse. Só anda menos. Assim, anda um pouco menos, mas ele é mais prazeroso. E que bom isso, né? Que bom que os caras fizeram uma geração nova que é melhor que a geração antiga, né? Sem a menor dúvida. Se tivessem piorado... Sem a menor dúvida. Então tá, galera, eu queria agradecer ao nosso amigo Diego Venzon aqui por ter nos emprestado o carro. Fazia muito tempo que queria gravar, né? Infelizmente estava morando longe, agora tivemos a oportunidade de fazer junto. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, faça aqui embaixo nos comentários, que na medida do possível a gente vai responder a todos.
O Diego tá com a camisa do Opinião Sincera também, né? Tá com adesivo no carro também. Se vocês quiserem, tem tudo isso aí na nossa lojinha pra comprar. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu. Um dos grandes diferenciais da versão top de linha, no caso a Titânio ou até mesmo a Guia, é tudo que eu vou mostrar para vocês agora já tinha na versão Guia, mas eu acho que vale a pena falar porque essa versão top de linha ela se diferencia legal. Tudo que eu vou mostrar já era... Puta que pariu. Alguns desses acessórios que eu vou mostrar aqui para você já eram presentes na... Como eu já tinha mostrado a grande vantagem desta versão aqui, que grande vantagem que eu ia falar? Nem eu sei. E no início, não, mas eu me perdi. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas o dono do carro apareceu. Hoje tava com vergonha, já tinha aparecido em outros vídeos. Demora pra caramba pra acordar. Opa! Ai, essa terceira não entra, cara! Quer que eu vá por onde? Pra lá? Não, vai pra lá. Não sabe onde é que tá? Eu sei que eu tô, mas eu quero saber onde é que quer que eu vá. Vou voltar pra casa. A esquerda, a direita, quer dizer. A esquerda pra lá. Tá, Karen. Nossa, tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.